A graça e a paz, igreja. Estamos aqui, mais um privilégio de poder servir ao Senhor, de estar podendo trazer uma palavra, do trono de Deus para a igreja. E eu gostaria de iniciar essa palavra antes de eu começar, de fazer uma oração, pela igreja. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nessa hora nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós bendizemos, amado Deus, o teu santo nome. Jesus, quero nessa hora, Senhor, entregar a vida da igreja na tua presença e que de fato e de verdade o Senhor possa falar com a igreja, o Senhor possa falar com a noiva do Senhor, através dessa ministração. Deus, que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, para alcançar esta nação, Senhor, que eu creio que está vivendo tudo isso que nessa noite o Senhor predisse para eu dizer, para eu ministrar. Por isso, nessa hora eu te louvo, te engrandeço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, queridos, eu gostaria de, antes de entrar na palavra, de estar relembrando os irmãos, que se você tem o seu dízimo para devolver, sua oferta para entregar, que você possa estar procurando o pastor Valdivino, o pastor Márcio, ou até mesmo o Henrique, que é o nosso tesoureiro. E que o Senhor possa estar abençoando tremendamente a sua vida, amém? E o tema dessa palavra nessa noite é recomeçar sempre. Pastora, mas como assim recomeçar sempre? Existem momentos, existem situações na nossa vida que a gente até pensa em desistir. Existem momentos nas nossas vidas que a gente fala assim, não, agora eu não vou mais dar conta, não consigo mais. É aonde Deus veio com essa palavra para mostrar que tudo na nossa vida tem um recomeço. E essa epidemia que nós estamos vivendo aí, o coronavírus, que eu acredito que ele veio para te fazer refletir, para me fazer refletir a respeito desse momento que nós estamos vivendo. E ao decorrer dessa ministração, ao decorrer dessa palavra, eu acredito que você vai estar se identificando com o momento que nós estamos vivendo. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então eu gostaria de ministrar para vocês, a palavra está lá em Lucas 15:11, amém? Abra sua Bíblia, em nome de Jesus, vamos estar lendo aqui. Recomeçar sempre. Precisamos ter em mente que nunca é tarde para recomeçar, porque verdadeiro arrependimento abre o caminho para um recomeço, amém? Então nós sabemos que nunca é tarde para recomeçar. Mas que para você poder recomeçar, antes você precisa ter uma decisão, tomar uma decisão na sua vida. O que é essa decisão, pastora? É o arrependimento, é você ter um entendimento que às vezes as circunstâncias, as situações te levaram a parar, a se paralisar. Mas eu quero nessa hora falar para você que o Espírito Santo de Deus, ele é com você. O Espírito Santo de Deus, ele traz sobre nós a certeza, a convicção de que se nós nos arrependemos, se nós abrirmos o nosso coração para que nós possamos recomeçar, é algo do trono de Deus, é algo que é a vontade de Deus para nós. Amém, igreja? Não importa onde você parou, em que momento da vida você se cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Sempre é possível e é necessário recomeçar. E se falar dessa palavra, eu achei interessante, eu até conversando com uma discípula minha, eu já tinha falado para ela que há tempos atrás eu ministrei uma palavra na igreja sobre família. E ficou a segunda parte para ser ministrada. E eu havia até preparado a segunda parte para estar falando, mas Deus, ele fala e ele usa da forma que ele quer. Não adianta eu querer pregar algo que não vem da parte de Deus. E eu fiquei até tarde terminando a palavra quando o Espírito Santo disse, não é essa. Você vai ministrar sobre recomeçar sempre. E eu disse, Senhor, como assim?
assim, ele disse, a Bíblia, a minha palavra é um recomeço. E às vezes, querido, na situação que nós nos encontramos, que nós vivenciamos, nós nos esquecemos que o Senhor, Ele sempre tem algo novo da parte dele para nós. Nós nos esquecemos que recomeçar é confiar no Senhor. E aqui em Lucas, vamos ler? Em Lucas 15:11, fala do filho pródigo. Amém? Lucas 15:11. E diz assim, a parábola do filho pródigo. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém? Então aqui, queridos, nós podemos ver que esse filho, ele quis ter um recomeço. Esse filho, ele quis viver algo que estava atormentado dentro dele. Se você avaliar essa palavra, você vai ver que esse filho, ele interrompeu a família. Ele interrompeu a casa que ele vivia, o amor do pai dele, junto a ele, junto aos irmãos. Para quê? Para viver uma nova história aí fora. Para viver um novo caminho. Caminho esse que nós, como igreja, sabemos que não é o correto. Às vezes as pessoas deixam de experimentar aquilo que Deus tem, aquilo que o Pai tem de melhor para ele, porque tomam uma decisão totalmente errada. Ele toma uma decisão que não cabe ao coração dele. E essa passagem fala disso. Amém? Glória a Deus. Recomeçar é ter coragem de retomar algo na sua vida após ter interrompido por alguma razão. Qual seria a razão daquele jovem? Por que aquele jovem quis interromper o ato familiar dele para viver algo que ainda não era momento? Porque até onde eu sei, herança é quando o pai ou a mãe morre. Mas ele louco para interromper esse momento, para interromper aquele período que ele estava vivendo dentro da sua casa, ele decidiu ir. E o pai, todo entristecido, permitiu. Porque nós precisamos viver, nós precisamos entender que Deus, ele permite. Ele é o nosso pai, mas ele permite que nós tomamos as nossas próprias decisões. Deus, ele permite que o Espírito Santo se aproxime de nós. Mas o próprio Espírito Santo nos dá o livre-arbítrio, nos dá a liberdade de escolhermos. Quantas vezes, querida, eu quero fazer essa pergunta para você hoje, igreja. Quantas vezes você
sonhou em começar algo, até começou, mas por alguma razão, por algum motivo, você parou no meio do caminho. Eu não quero que você responda para mim, mas responda para você. Quantas vezes? Quantas vezes foi necessário você recomeçar algo na sua vida? Talvez você viveu uma situação dolorosa, na qual você pensou assim, pronto, acabou. Para mim não tem mais saída, para mim não tem mais fundamento, para mim eu estou no fundo do poço. Mas eu quero dizer para você, igreja, que é lá no fundo do poço que Deus te quer. Porque quando você está lá no fundo do poço, você olha para cima e você lembra que tem um Pai sobre você. Você lembra que você pode recomeçar de novo. Você lembra que você não precisa ficar comendo alfarrobas de porco, mas que você tem um Pai que tudo sabe, que tudo pode sobre a sua vida. Você tem um Pai que conhece você muito mais do que você imagina. E recomeçar não é algo vergonhoso, querido. Não é. Amém. Existem vários versículos na Bíblia que nos encorajem a começar. Como esse versículo que eu acabei de ler, Lucas 15, 11 ao 21. Quando fazemos algo de errado, nós sentimos culpados e achamos que é o fim. Quando você comete um erro, você se sente culpado. Você se sente pronto. Acabou. Para mim acabou. Mas eu quero falar para você, como igreja, que nada nesse mundo tem fim. A palavra de Deus fala que Jesus, ele é o começo e ele é o fim. Então os seus problemas, a sua vida, tudo em você só acaba quando você tiver um fim em Deus. É Jesus que olha para você. É Jesus que conduz você a viver uma nova história sobre a sua vida. Não pense que você é sozinho, que você está sozinho. Aquele filho, ele tomou a decisão de andar sozinho. Mas a oração do pai dele, o coração do pai dele estava com ele todo o tempo. Aleluia! Glória a Deus! Aquele rapaz precisou passar por uma situação horrível para entender que ele poderia recomeçar algo de bom na vida dele. E ele entendeu. E eu quero perguntar para você hoje, igreja, você tem entendido o que você tem vivido? Que não é o fim. As autoridades estão aí trabalhando ao nosso favor para a gente recomeçar algo novo. Para que a nação recomece algo novo. E nesses dias o que Deus tem ministrado muito ao meu coração é acerca do amor em família. Nós precisamos recomeçar todos os dias. O amor do pai estava se perdendo para o filho. O amor do filho já não era o mesmo pelo pai. Mas nesses dias Deus tem nos dado a oportunidade de vivermos como família. O pai que estava afastado do seu filho, a mãe que estava afastada do seu filho, hoje está tendo a oportunidade de cuidar, de educar. Porque, queridos, eu entendo que hoje o mundo exige que pais e mães precisam trabalhar e até deixar os seus filhos nas creches, nos semeios, com babás, porque a vida está meio complicada. Mas não está complicada por causa de Deus, não. São decisões que o homem tem que tomar sobre a sua vida. E você olha e você fala, pronto, estou desempregado, estou paralisado. Mas Deus está te dando a oportunidade de você recomeçar a ser pai, de você a recomeçar a ser mãe.
filho, de você recomeçar a dar um amor mais especial para sua família, para o seu pai, para sua mãe. Começar não é vergonhoso. Começar de novo não é vergonhoso. Aquele filho, pensa comigo, queridos. Pensa comigo. Se põe no lugar daquele rapaz. Tinha tudo do bom e do melhor e não valorizou. Hoje nós temos as nossas famílias e não valorizamos. Porque sabe qual é o nosso pensamento? Eu preciso dar muita coisa boa para os meus filhos. Eu preciso dar tênis, roupa caras. Eu preciso. O que eu não tive na minha infância, porque eu tive uma infância muito pobre, eu não quero que o meu filho passe, mas eu quero que o meu filho tenha. Que o meu filho tenha o melhor celular, que o meu filho tenha os tênis mais caros, que o meu filho estude em uma escola particular. Queridos, isso não é errado. Se você tem condições de dar uma vida boa para o seu filho, dê. Mas não fuja a responsabilidade dos princípios da palavra. Não fuja a responsabilidade de ensinar o seu filho os princípios. Será que aquele pai do filho pródigo ensinou para ele o princípio da família, do respeito, o princípio da obediência? Será? Olha só, queridos. Nessa caminhada com Cristo Jesus, aprendi que Deus é fiel e justo. Que o sangue de Jesus me purifica de todos os meus pecados. Será que aquele rapaz entendia que Jesus purificaria ele? Será que o pai daquele rapaz falou do amor de Jesus para ele? Será, igreja? O que nós estamos fazendo? Você enterrou o amor da sua casa pelo mundo. Pastora, você fala isso porque você não conhece a minha vida. Você fala isso porque você não sabe de mim. Eu não sei mesmo, querido. Mas Deus sabe. Deus te conhece. Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Lá em João, 1 João 1,7. Vamos abrir a nossa Bíblia? 1 João 1,7. Lá em 1 João 1,7 diz assim. Aleluia, Jesus. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica. Por isso nós precisamos recomeçar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando você toma uma decisão na sua vida de recomeçar, é porque você está crendo, você está dizendo para Deus, Deus, eis-me aqui. Ensina-me a ir adiante. Ensina-me a viver aquilo que o Senhor planejou para mim. Que não seja a minha vontade, mas que seja a vontade do Senhor. Amém. Aleluia. Lá em Atos 3, 19 e 20. Vamos ver lá em Atos 3. Diz assim. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Aqui fala que nós precisamos nos arrepender. A atitude que você toma não quer dizer que é aquela que tem que ser mantida. Mas quando você se arrepende do seu erro, do seu pecado, você recomeça de novo. E todos os dias você recomeça algo na sua vida. Aleluia. Glória a Deus.
Lá em Romanos 8, do 1 ao 2, diz assim, que às vezes, querido, o que acontece? Nós tomamos para nós culpas. Ah, mas Deus não vai me perdoar. Por quê? Porque eu estou condenado. O que eu fiz foi muito grave. O meu pecado, o meu erro foi muito grave. Não tem mais limite. Eu não posso mais começar nada na minha vida. Acabou. É o fim. Aí é onde Deus entra, lá em Romanos. Vamos lá? Romanos 8, 1 e 2 diz: agora, pois, já não nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então não se sinta culpado pelo seu pecado, mas se arrependa. Comece de novo. Comece de novo, igreja. Nós precisamos começar. Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para nós. Qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Existem pessoas falando que esse vírus que está aí é o diabo dando glória para Satanás. Eu quero dizer para você que está na Bíblia. Deus permitiu para que se cumprisse aquilo que está lá em 2 Crônicas 7,14. Eu quero que depois na sua casa você leia o 13 e o 14. Mas o 14 diz: se o meu povo se humilhar, se o meu povo se arrepender, se o meu povo me buscar, eu ouvirei e eu sararei a sua terra. A terra que Deus está dizendo aqui é o nosso coração. É se o meu povo. Eu estava comentando com alguns dos meus discípulos, com meu esposo, que eu nunca recebi e eu nunca vi tanta gente enviar versículos bíblicos como está acontecendo agora. Porque hoje está existindo uma necessidade de recomeçar uma nova igreja, de recomeçar em nossas casas, com as nossas famílias. Está existindo uma necessidade. Deus nos parou para que nós possamos recomeçar de novo aquilo que lá atrás nós esquecemos, que é o verdadeiro amor, o amor de Deus. Aquele pai sofreu demais com a ida do seu filho. Pense comigo, como que não ficou o coração daquele pai? Puxa vida, meu filho me matou pela minha herança. Meu filho me matou. Aquilo foi uma ferida. Aquele pai, ele tinha duas decisões. Você não vai, eu não vou te dar porque eu ainda estou vivo. Ou fazer o que ele fez. Deixar o filho ir. Deixar o filho partir. E Deus hoje está te dando essa oportunidade, querido. Você talvez não está entendendo o propósito. Mas é dias de recomeçar aquilo que ficou esquecido lá atrás na sua vida, na sua casa, na sua família. O mundo estava muito acelerado. Você, igreja, eu estávamos muito acelerados. E o que é que a palavra disse? Lá no livro de Êxodo. Que os filhos de Israel entrassem para dentro da sua casa, passasse o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta e ficasse dentro da sua casa. Aquele que obedecesse e estivesse lá, o anjo da morte não iria pegar. E hoje o que é que nós estamos vivendo? As autoridades estão nos pedindo: fique dentro da sua casa. Serão poucos dias. Isso é um recomeço. Isso é a vontade de Deus para nós. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluia. Se nós arrependermos das nossas condutas erradas, estaremos sempre prontos para um recomeço.
nos livrar de algumas mazelas, ou seja, feridas internas, pode ser um bom recomeço. E eu quis colocar aqui exemplos de feridas internas, na qual você pode recomeçar, se livrando delas. E a primeira delas, querido, é o orgulho. O orgulho. Aleluia. Você talvez não sabe, mas você às vezes carrega essa mazela dentro de você. E o orgulho, ele é o mal, é a raiz de todo o mal em nossas vidas. Quantas pessoas estão aí dentro das suas casas desobedecendo por causa do orgulho, por medo? Sabe por quê? O medo ele te trava por causa do seu orgulho. Lá em Provérbios, vamos ler? Provérbios 29, 23, diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Essa mesma passagem lá em Provérbios 16, Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então você precisa entender que essa ferida de orgulho que existe dentro de mim e dentro de você pode ser algo que nos paralisa. E você precisa querer se livrar dessa mazela. Nós sabemos, a Bíblia relata claramente que Satanás foi orgulhoso. Ele foi soberbo, ele queria tomar o trono de Deus para ele. Ele queria toda a glória de Deus para ele. E foi a sua queda, foi a sua ruína. E eu não acredito que nesses dias, querido, você vai querer viver uma ruína, uma queda, mas que você vai querer viver um começo, uma nova história de amor de Deus para a sua vida. Amém? O segundo aqui, o reconhecer que errou. Não, pastora, eu não erro. Eu sou santo, eu sou santa. Eu não erro. Você já está errando porque você já está mentindo. A Bíblia diz que não teve um só que não errasse a não ser Jesus. Se você disser que não tem pecados, que não erra, você já se faz um mentiroso, ou seja, já faz um erro. E você precisa reconhecer. Você precisa reconhecer e se livrar dessa ferida. Porque quando você reconhece que você errou, você se arrepende e você volta no primeiro amor e você começa tudo de novo. E é onde a palavra entra, recomeçar, sempre. Todos os dias. Todos os dias você precisa querer ter uma nova história na sua vida. Fazer uma nova história na sua vida. Amém? Lá em Provérbios 3. Vamos ler? Provérbios 3. Tá calor, né, gente? Amém. Do 5 ao 8. Que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o seu próprio coração e entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém? Então, o que a palavra de Deus quer dizer aqui? Provérbios 3, 5 ao 8. Que você precisa o quê? Confiar no Senhor. Confia. Confia. É tempo de confiança. É tempo de descanso. É tempo de confiança e de descanso no Senhor. Se você está na sua casa por uma obediência, aproveite. Descansa a sua alma, descansa o seu espírito, descansa a sua mente. Confia.
Confia no Senhor. Amém. O terceiro. Não se envergonhar em pedir perdão. Às vezes a gente fere as colegas, fere os colegas de serviço. Você fere o seu esposo. Às vezes você é até ferida pelo seu esposo. Às vezes você fere o irmão do seu lado, o seu próprio filho com uma atitude. E você até reconhece que errou. Aqui é onde eu falei, o número 2, o reconhecer que errou. Você até reconhece que errou, mas o 1 não deixa você ter uma boa atitude. O orgulho impede você de pedir perdão. O orgulho impede você de pedir perdão. Você acha que você não precisa pedir perdão para o seu filho, para o seu esposo, ou para a sua esposa, para o seu patrão, para os seus colegas. Irmã, eu estava falando aqui para as meninas que a coisa que eu mais estou sentindo falta é de estar no aconchego do abraço delas. Porque quem me conhece sabe que eu sou muito pegajosa. Quem me conhece sabe que eu gosto de abraçar, que eu gosto de beijar. Eu gosto. E eu estou sentindo falta disso. Mas hoje, por uma obediência, nós estamos afastados. Mas chegará o tempo que nós estaremos unidos de novo. Nós estaremos juntos de novo. É um tempo de reflexão do que você tem feito da sua vida. É tempo de pedir perdão e de ser perdoado. Eu quero perguntar para você, igreja, nessa noite. Você tem o hábito de chegar diante de Deus e pedir perdão pelo seu erro? Pastora, a senhora está enganada. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não prostituo. Então você não precisa pedir perdão. Engano. Todas as manhãs você precisa ter o seu tempo com Deus e dizer para Ele: Senhor, me perdoa. Eu tenho falhado. Senhor, me perdoa. Reconhecer o seu erro. Tirar essa mazela do orgulho de dentro de você e caminhar. Acha que aquele filho pródigo, ele era o quê? Ele era um homem orgulhoso, um filho orgulhoso. Ele gastou toda a sua herança. Ele já poderia ter tido um arrependimento e ido direto ao pai. Mas não, ele quis tentar. Não, eu vou mostrar para o meu pai que eu sou capaz. Eu vou mostrar para o meu pai que eu dou conta. Iludido. Ilusão. Aquilo era uma ferida dentro dele. Ele não queria reconhecer que errou. A ponto de passar fome, a ponto de comer. Queridos, eu vou usar a linguagem que eu conheço. Lavagem. Resto de comida azeda que jogava para os porcos. Ele desejou comer. E nem aquilo ali ele conseguiu. Porque os donos dos porcos jamais iriam permitir dividir a comida com ele. A lavagem. Foi quando ele tomou uma atitude. Reconheceu que estava errado. Isso, para Deus, é o que importa. Não é você permanecer no erro, mas é você reconhecer, é você se arrepender e voltar atrás de onde você caiu. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pedir perdão. Lá no livro de Marcos, vamos lá? Marcos 11. Marcos, para cá. Marcos de Lucas aqui. Marcos 11, 25, 26. Que diz assim: E quando estiverdes orando. Só um minutinho, igreja, conferir aqui, que é isso mesmo. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. É lei, é Bíblia.
Deus ordena, Espírito Santo ordena. Jesus deixou um mandamento. Perdoa. Como que eu quero ser perdoado por Deus se eu não consigo perdoar o meu irmão? Como que eu quero receber perdão, mas eu não quero dar o perdão a ninguém? Um erro. É uma vergonha. Principalmente no nosso meio, como igreja, como pessoas cristãs que crê no Senhor Jesus, como pessoas que carregam o Espírito Santo de Deus e você se acha maioral do que ele. Quem que essa pessoa pensa que ela é? Ela me ofendeu. Perdoa. A falta de perdão te traz enfermidade na carne. A falta de perdão te traz enfermidade nos seus ossos. Você precisa crer e perdoar. Amém? O quarto, mostrar realmente que quero mudança. Quando você tem uma atitude de arrependimento, quando você tem uma atitude de reconhecer que você falhou, que você errou, é aonde você se arrepende e você recomeça de novo. Porque existe uma diferença, querido, em se arrepender e um remorso. Existe uma diferença. O remorso é quando eu sinto aquele momento ali, chorei, levantei, sacudi a poeira, fui lá e fiz de novo. Mas o arrependimento é quando você sente aquela dor, parece que está arrancando a sua alma. É quando você comete um erro, um pecado, que você fala, meu Deus, eu pisei na bola, me perdoa, mas é aquele perdão, é aquele arrependimento genuíno. Amém? Lá em Efésios 4, vamos lá? Efésios 4. Aleluia. Só um minutinho, igreja, porque abrir Bíblia assim, vocês sabem que é complicado. A gente marca tudo. Aqui, achei. Efésios 4, 32. Que diz assim: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Se Cristo, se Deus, o nosso Pai em Cristo nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? Amém. Outra passagem também que fala de realmente querer uma mudança, de querer uma transformação, está lá em Romanos 12. Só um minutinho. Romanos 12. Aqui, 12. Romanos 12, 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformei-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que acontece? Tudo está aqui, ó, na sua mente. O que você depende de você é só na mente. O culto racional, arrependimento, busca. Quantas vezes você cair, não importa. Busca uma mudança, busca uma transformação de vida para você. Amém? E essa palavra eu sei que é a vontade de Deus hoje para nós. É tempo de recomeçar. Uma nova história Deus tem para mim, uma nova história Deus tem para você, não importa. Temos que chegar a uma conclusão
que não iremos conseguir recomeçar se não nos libertarmos de nós mesmos. Por isso peço ajuda ao Pai. Volte para Ele e se arrependa hoje. E deixe Ele cuidar de você. Foi o que aquele filho pródigo fez. Ele chegou ao pai e ele disse: Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. E a atitude daquele pai foi uma atitude de amor. Ele teve coragem de recomeçar e o seu pai o amou mais ainda. E o que eu quero dizer hoje para você, igreja, se coloque de pé. Nós já estamos encerrando. É que uma nova história Deus está escrevendo a seu favor. Não desista. Vai aonde você parou e recomece. Não permita que o mundo destrua o amor do Pai sobre a sua vida. Ele está de braços abertos esperando por você. Amém. Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração por mim e por você. Amém. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nós sabemos, ó Deus, que recomeçar algo em nós é complicado e é difícil. Mas que nessa noite o Senhor possa trazer uma paz no nosso interior, uma decisão em nós. A decisão, Senhor, de podermos recomeçar, de colocar as nossas vidas diante de Ti, nas Tuas mãos, Senhor. Porque como igreja, não importa o que nós estamos vivendo, mas importa o que o Senhor é conosco e é para nós. Importa é o Seu amor. Que o Senhor nos leve a arrepender, Senhor, de todo aquilo, Senhor, que tem nos afastado de Ti. Que o Senhor nos dê a oportunidade de recomeçar todos os dias essa história nova que o Senhor tem escrito a meu favor e a favor da Tua noiva. Por isso, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca na noiva do Senhor, toca na igreja, toca naqueles que nesse momento, Senhor, estão como aquele filho pródigo, se sentindo sozinho, se sentindo abandonado por ter cometido um erro. Mas que nessa noite o Senhor possa transformar o coração desse filho em algo bom. Curando, Senhor, todas as feridas que o impede de retornar a Ti, de recomeçar novamente. Porque a Tua palavra diz: arrependa-te e volte ao primeiro amor. Por isso, Pai, nessa noite, como igreja do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida. Igreja, eu te abençoo em nome de Jesus. Que você possa ter uma hora com Cristo e que você possa ter um arrependimento genuíno no seu coração. E eu quero dizer a você que nunca é tarde para recomeçar. As nossas vidas, as nossas histórias são feitas de recomeço. O Senhor está aqui nessa noite. E Ele está conduzindo você a recomeçar. Se arrependa nessa hora. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Jesus, por essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E que a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.